Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar de permutação. Só que antes de começar, eu queria pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever, porque assim você pode acompanhar as atualizações semanalmente que eu faço no canal. E se durante o vídeo você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que o professor responde com o maior prazer para você. E se durante o vídeo você curtir a aula, deixa aquele like e compartilha aí com os amigos falando da aula do professor Valtinho aqui. Beleza? Então, vou falar de permutação com vocês. O que é permutação? Primeiro vou falar o que é permutação. Então, permutação é uma forma de agrupar, tá bom? Então, é uma maneira de agrupar elementos. E permutação vem de permutar. O que é permutar? É trocar de posição. Então, quando que a gente tem permutação? Quando que a gente usa essa ideia de permutação na matemática? É toda vez que a gente quer agrupar uma quantidade de elementos e esses elementos eles trocam de posição entre si. Tá? Então, por exemplo, numa fila indiana, as pessoas que estão nessa fila, ao trocar de posição, elas estão permutando, né? Tá? Então, nesse exemplo aí que eu passei para você, é um exemplo de permutar, né? Você, na sua sala de aula, na sua sala de cursinho, você troca de posição com um colega, você está permutando, tá bom? Então, essa troca de elementos, tá? É o que a gente chama de permutação, tá? E se existe permutação, existe a possibilidade de calcular quantas maneiras diferentes de organizar esses elementos a gente tem. E a gente vai utilizar o conceito de permutação e de princípio multiplicativo para calcular essas situações, problemas. Tá bom? Então, espero que tenha ficado entendido a ideia de permutação, que é essa ideia de trocar elementos de posição. Tá? E aí a gente vai calcular quantas formas de combinação, de troca pode existir numa determinada situação. Tá bom? Então, para o vídeo de hoje, eu vou trabalhar com vocês com vários exemplos de permutação para a gente poder pensar junto, calcular juntos, tá? Para que vocês possam entender aí essa ideia. Tá legal? E mais uma coisinha antes de começar, eu queria deixar bem claro para vocês que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre permutação, só que a permutação, matematicamente, ela tem uma fórmula, tá bom? E hoje a gente não vai usar essa fórmula, tá bom? A gente vai usar o entendimento, a gente vai usar o princípio multiplicativo, tá? Que é um conceito mais lógico, tá bom? E na minha visão, é uma forma mais simples da gente trabalhar e tratar com exercícios de permutação. Tá bom? Então, vamos comigo aqui para iniciar alguns exemplos aqui que eu vou fazer com vocês. Então, primeiro, 7 pessoas ao acaso formarão uma fila indiana. Em quantas ordenações diferentes poderá ser formada a fila? Então vejam bem, pessoal, eu tenho 7 pessoas. Essas pessoas elas vão se organizar numa fila. E a pergunta é, quantas maneiras
essas pessoas podem se organizar. De quantas maneiras essas pessoas podem se organizar. Vamos fazer um esqueminha aqui então? Fazer um esqueminha aqui, ó, 7 pessoas, né? Tá bom? Lembrando vocês, né? Quando a gente trata de um problema em que está envolvido a quantidade de maneiras de acontecer alguma coisa, eu tenho que pensar em duas coisas. Lembre-se disso. Sempre tenho que pensar em duas coisas. Quais são as duas coisas? O que eu quero? Essa é a primeira. Então aqui, a primeira coisa é formar uma fila. Tá bom? E essa fila, como tem 7 pessoas, então nós teremos uma ordenação de 7 pessoas. Então vamos fazer um esqueminha aqui, ó, 7 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem uma fila aí, ó, 7 pessoas. Tá bom? Então, o que eu quero? Formar uma fila com 7 pessoas. Agora eu vou ver quantas opções eu tenho para montar essa fila. Então eu vou pensar em quantas opções eu tenho para montar essa fila. Então pense você que você é o organizador dessa fila. Você tem 7 pessoas ali na sua frente. Tá? Então você vai pegar uma pessoa para colocar na primeira posição. Você vai pegar uma pessoa para colocar na primeira posição. Então quantas opções você vai ter? Você vai ter as 7, porque aí você vai ter 7 opções. Porque você tem 7 pessoas na sua frente para fazer a escolha. Então, para a primeira posição, nós teremos 7 opções. Porque nós temos 7 pessoas. E aí pensa logicamente comigo, pessoal. A pessoa que está na primeira posição, ela não pode ficar na segunda. Tá bom? Né? Isso é lógico, né? A pessoa que está na primeira posição, ela não pode ocupar a primeira e a segunda. Tá bom? Então, na hora de você pegar e escolher uma pessoa para colocar na segunda posição, o número de opções vai diminuir. Então, você tinha 7, uma pessoa já está na primeira posição. Então, para a segunda posição vão restar 6. Certo? Aí, para a terceira posição, a gente pensa da mesma maneira. Você tinha 7. Já tem uma na primeira e uma na segunda. Então vão restar 5. E assim sucessivamente. Para a quarta vão restar 4 pessoas. 3, 2 e 1. Só por que vai diminuindo? Porque as pessoas são diferentes. Né? Melhor, né? Porque a pessoa que está na primeira posição não pode ocupar a segunda. Então o número de opções vai diminuindo. Tá bom? Então isso que eu quero deixar bem claro. Aqui a gente vai formar uma fila. E esse 7, esse 6, esse 5, 4, 3, 2, 1 é o número de opções que a gente tem para colocar naquela posição. Tá bom? Então vamos ver quantas filas são possíveis. É só a gente multiplicar tudo isso aqui. É só a gente multiplicar tudo isso aqui. Tá? E aí, multiplicando isso aqui, confiram aí para ver se o professor não está errando, é 5.400 ordenações. Tá legal, pessoal? Então, ó, essas são a quantidade de ordenação possíveis. Então, são possíveis a gente ter 5.040 filas diferentes. Tá bom? Então, fazendo a permutação entre essas 7, né? Você pega essas 7 pessoas. Então, você arruma a fila numa posição. Daí você troca uma pessoa de posição. Aí você já tem uma segunda ordenação. Aí você troca mais uma. Você tem uma terceira. Fazendo essas trocas, tá? Entre as pessoas na posição, a gente tem 5.040 ordenações possíveis. Beleza? Vamos para o segundo exemplo aqui então. Quantos anagramas podemos formar com a palavra amor?
uma coisa importante é lembrar e definir o que é anagrama. Anagramas são palavras que surgem a partir de uma existente. Então, por exemplo, amor, né? Por exemplo, um anagrama da palavra amor seria Roma. Né? Ó, Roma se escreve com as mesmas palavras da palavra amor. Tá? E lembro você que anagrama pode ser palavras que tenham sentido. Né? Então, por exemplo, ó, amor e Roma. Roma é um anagrama de amor, ou vice-versa. Né? Ou vice-versa. Tá bom? Então, Roma é um anagrama da palavra amor, porque é escrito com as mesmas letras. Então, esses anagramas, às vezes, eles são palavras que não têm sentido nenhum para a gente. Tá? Então, Roma, né, tem sentido. Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, e fizer isso aqui, ó, R-M-A-O. Isso aqui não tem sentido nenhum. Certo? Só que isso daqui é considerado um anagrama da palavra amor. Tá bom? Então, o anagrama é palavra que tenha sentido ou não de uma existente. Tá bom? De uma dada, ou seja, né? Então, anagrama são palavras com a mesma quantidade de letras, né? Amor tem 4. Então, Roma tem 4, e esse daqui também, que não tem sentido nenhum, também tem 4. Então, anagrama é isso. Então, anagrama são palavras com sentido ou não de uma que já existe. Legal? Então, anagrama, o que vai ser? Vai ser a troca entre as letras. Então, ou seja, vai ser uma permutação. Tá bom? Então eu quero calcular quantos anagramas. Então, anagramas de quem? Então, primeira coisa, o que eu quero? Eu quero anagramas da palavra amor. Amor tem quantas letras? Amor tem 4. Então, aqui, ó, 4 letras. O nosso anagrama tem que ter 4 letras. Tá bom? Então, agora, quantas opções a gente tem para montar esse anagrama? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui. Vamos pensar. Então, a gente vai escolher da palavra amor, a gente vai escolher dessa palavra uma letra para colocar aqui. A gente vai escolher. Então, quantas opções a gente tem para escolher? 4. A gente tem 4 porque tem 4 letras. Então, a gente pode escolher qualquer uma para começar. Pode começar com R, pode começar com O, pode começar com M, pode começar com A. Tá bom? Então, se eu comecei com A, para outra casa, vão restar apenas 3. Beleza? Só, mas quem disse que está começando com A? Ninguém. E se começar com R? Então, ó, não tem problema. Vamos apagar aqui. E se a gente começasse com R? Quantas sobrariam para a segunda? Ó, 3. Então, para a primeira, eu tenho 4 opções de escolha. Tá? Aí, independentemente de qual letra eu comecei, para a segunda vão restar 3. Daí, para a terceira, 2. E para a quarta, 1. Porque não tem letras repetidas, né, pessoal? Caso de repetição, a gente vai ver em próximos vídeos aí. Tá bom? Primeiro, só sem repetição, a gente vai trabalhar aqui. Então, a gente vai multiplicar tudo isso. Eu tenho lá 4 opções para a primeira, 3 para a segunda, 2 para a terceira e 1 para a quarta. Multiplicando tudo isso, nós temos aqui 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24. Então, 24 anagramas. Tranquilos? Beleza?
Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Da onde saiu, da onde apareceu alguma coisa, deixa nos comentários que o professor responde com o maior prazer para vocês. Pessoal, olhem que legal esse terceiro exemplo aqui que eu vou fazer com vocês. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode se sentar em um banco de 5 lugares, ficando o pai e mãe nas extremidades do banco? Então vamos lá. Então vamos pensar e raciocinar. Então o que eu quero? Eu quero que essas 5 pessoas se sentem no banco. Tá bom? Então você tem 5 lugares ali, ó. Então você tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 pessoas que vão se sentar num banco. Tá bom? Só que ele me dá uma condição. Pai e mãe tem que ficar na extremidade. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o pai. E aqui eu vou colocar a mãe. Então tem o pai aqui do lado esquerdo e tem a mãe do lado direito, né? Pai e mãe. Então, pessoal, bom, nesse caso aqui, eu só tenho um pai e só tenho uma mãe nessa família, né? Então a família tem um pai e uma mãe, certo? Então, estão ficando pai e mãe nas extremidades. Então tá aqui, ó, pai e mãe nas extremidades. Bom, e aí no meio vai ficar entre os filhos, tá bom? Então sobraram 3 filhos. Então, para esse lugar no banco, eu tenho 3 opções, tá? Porque eu posso pegar qualquer um desses 3 filhos aí, né? Aí depois eu tenho 2 e eu tenho 1. Tá bom? Então, pessoal, ó, que fique bem claro, eu tinha 5 pessoas. Eu vou pegar essas 5 pessoas e vou colocar num banco. De maneira que o pai e a mãe fiquem na extremidade. Então tá aqui, ó, pai e mãe estão na extremidade. E aonde vai haver a permutação? Aonde vai ter a troca de posições? Aqui no meio, entre os filhos. Então, ó, pai e mãe são um só. E aí os filhos é que permutam nos seus lugares. Então, ou seja, multiplicando tudo isso, nós temos 6 opções. Só que aí, pessoal, é que está um segredo. Se você está fazendo uma prova na qual é alternativa, com certeza vai ter a alternativa com a resposta 6. Mas aí é que tá. Pessoal, ele fala assim, ó, pai e mãe na extremidade. Ele não fala assim, qual é a posição do pai e a mãe. Então, pai e mãe pode ser o pai do lado esquerdo e a mãe do lado direito. Ou, o contrário, pode ser a mãe do lado esquerdo e o pai do lado direito. Então, isso é uma forma de estar pai e mãe na extremidade, ou ao contrário, né, pessoal? Ou pode ter, então, ou eu posso ter as 5 pessoas, certo? E aí, com a mãe do lado esquerdo e o pai do lado direito. Vai mudar alguma coisa na minha operação? Também não, porque só tem uma mãe e um pai. Então aqui, ó, aí os filhos permutam aqui no meio. Como sobram 3 filhos, então os 3 filhos permutam. Então é 3, 2, 1, que também dá 6. E aí, ó, vem uma coisa importante. Como é uma coisa ou a outra, o ou tem o poder da adição, tá, pessoal? Ou tem o poder da adição. Então acontece isso ou isso. Então eu tenho 6 opções para nessa situação e tem outras 6 nessa situação. Então no total eu tenho 6 mais 6, que dá 12 maneiras.
Tá bom? Então, por que eu tenho que pensar nessa troca entre o pai e a mãe? Porque ele não fixou a posição do pai e da mãe. Ele não falou, o pai tá do lado esquerdo e a mãe tá do lado direito. Ele não falou isso pra gente. Então eu tenho que considerar as duas opções. Pai e mãe ou mãe e pai. Nas extremidades. Beleza? E aí, como acontece isso ou isso, esse ou tem o poder aditivo. Então são 6 opções nessa situação. São outras 6 nessa situação. Então 6 mais 6. Teremos 12 maneiras dessa família se sentar nesse banco de 5 lugares, ficando pai e mãe na extremidade. Legal? Vamos para o último exemplo para a gente fechar essa parte de permutação. Então, pessoal, vamos encerrar no vídeo de hoje com um exemplo bem legal e bem bacana aí, que eu espero que vocês gostem. Então, ó, colocando todos os anagramas da palavra amigo listado em ordem alfabética, como em um dicionário, qual será a primeira palavra? Bom, a primeira palavra, como tem que estar em ordem alfabética, então é só a gente pegar as letras aqui e organizar, certo? Então a primeira palavra vai ser o quê? Vai ser o A, né? Depois do A, o G, depois do G, o I, depois do I, o M e depois do M, o O. Então essa é a primeira palavra. Todas as letras em ordem alfabética, né? Em ordem alfabética. Então a primeira palavra é A-G-I-M-O. Então esse é o primeiro anagrama. Agora, a 25ª palavra, poxa vida, eu não vou sair escrevendo todas esses anagramas. Isso daria muito trabalho. Então a gente pensa matematicamente. Então, para a gente chegar na 21ª palavra, então nós sabemos que os anagramas, então, em ordem alfabética, primeiro começam com A, certo? Então, ó, eu vou calcular com vocês quantas letras começam com A. Então vamos ver quantas letras começam com A. Então aqui, ó, começando com A. Então seria o A e mais 4 letras. Beleza? Amigo tem 5, né? Então seria o A e mais 4 letras. Então vamos lá, vamos permutar essas 4 letras que sobram. Então aqui, ó, se eu tirar o A, vão restar quantas opções? Ó? Vão restar 4 opções. Como não tem letras repetidas, essas opções elas vão diminuindo. Então 4, 3, 2 e 1. Multipliquei aqui, vai dar 24. Aí eu olho e já observo o seguinte, pessoal. Ó, se eu quero a 25ª, começando com A, eu já tenho 24. Então, ó, começando com A, eu tenho 24 palavras. Então a próxima é a que eu quero descobrir. É a 25ª. A 25ª. Então, começando com A, eu já tenho 24. Tá bom? Então, a 25ª significa que vai começar com G, porque é em ordem alfabética. Então, ó, a 25ª, ela vai começar, ó, com G. Tá? Então, ou seja, melhor ainda, ela vai ser essa próxima palavra que começa com G, e as demais estão em ordem alfabética, como no dicionário. Tá bom? Então, depois do G, porque começa com G, então tirando o G aqui, ó, vamos fazer isso aqui, tirando o G, sobra o A, o M, o I e o O. Se está em ordem alfabética, eu vou lá, então, ó, o A, depois do A vem o I, depois do I vem o M,
E depois do M vem o O. Essa aqui é a 25ª palavra. Então, por quê? Senhor, mas por que já é a próxima? Porque começando com A, são 24. Então, a próxima é o que eu quero. E a próxima começa com G. Então, começa com G. Aí, tirando o G da palavra amigo, sobra o A, M, I, O. Aí, eu coloco em ordem alfabética isso aqui. A, I, M, O. Tá? Então, gaimo é a 25ª palavra. Agimo é a primeira. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Espero que essa ideia de permutação tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, deixa aí nos comentários a sua dúvida de onde saiu, de onde surgiu ou de onde apareceu alguma coisa. Tá bom? Se você curtiu, deixa aquele like e compartilha aí com os amigos aí. Tá bom? E se você me acompanhou até agora e não é inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar as atualizações do canal semanalmente que eu faço aqui. Tá bom? Então deixo um grande abraço para todos aí e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal!